How I Met Your Mother nos mostra Ted Evelyn Mosby, o protagonista narrador que conta no futuro a longa história de como conheceu a mãe de seus filhos. Inicialmente, no passado, testemunhamos o seu melhor amigo Marshall se preparando para elevar sua relação com a Lily a outro nível. Esse acontecimento faz Ted perceber o quanto ele ainda está frustrado por continuar solteiro, pois àquela altura ele já queria ter encontrado o amor da sua vida. E com isso, é possível apontar talvez a característica mais marcante do personagem, o fato dele acreditar. O Ted, na maior parte do tempo, representa esse nosso lado irracional que precisa se apoiar em superstições a fim de dar sentido às nossas ações. Inclusive, muitas das situações embaraçosas em que o personagem se mete é por causa desse seu atributo proeminente. O protagonista é o sujeito que acredita em destino, no amor, que o universo conspira a favor ou contra ele, que ele realmente fez chover e que é importante acreditar. Não importa quantas vezes dê errado, não interessa o que vão pensar. Ele acredita. Por esse motivo, Ted confia que a mulher dos seus sonhos está por aí, e ele não está errado. Mas, no fundo, o personagem sabe que não vai simplesmente encontrá-la. Desse modo, observamos ele precisar de amparo, se decepcionar, se apaixonando só para perceber que aquela não era a certa, aprender a esperar e tentar, mas jamais desistir. O protagonista faz de tudo para que as suas expectativas sejam correspondidas. Ele corre atrás, faz papel de bobo, liga no dia seguinte, ignorando a regra de esperar 3 dias, diz que está apaixonado cedo demais, basicamente quebra todas as regras implícitas de como se portar adequadamente em uma interação com fins românticos para provar que elas são inúteis. Analogamente, todos nós, o público, cremos em algo e não necessariamente em uma força divina. Alguns acreditam que o importante é ser feliz, outros que é preciso encontrar um trabalho e se dedicar a ele. Existem os que procuram amor à primeira vista, e há também aqueles que creem que o amor é construído e demora a ficar pronto. Também tem os que assumem que o amor é para sempre, que nunca acaba e que se acabou, então nunca houve amor de verdade. Outros defendem a ideia de que o amor vem e vai, isto é possível amar uma pessoa e simplesmente deixar de amá-la. Essa característica do ser humano é o que nos faz se irritar com o Ted na mesma proporção que o compreendemos, porque é fácil se identificar com ele, pois no meio da sua busca pela mulher perfeita também está a busca pela felicidade, e todo mundo, inquestionavelmente, à sua maneira, quer ser feliz. Logo, How I Met Your Mother desenvolve com fascínio como a vida realmente é. Em meio a várias piadas e situações que beiram o surrealismo, a série sempre busca exibir o que de fato acontece, não só nas relações amorosas, mas no cotidiano das pessoas. Enquanto acompanhamos a trajetória do protagonista, é muito fácil se emocionar, visto que ele passa por diversas desilusões amorosas, decepções e tristezas. Às vezes, o Ted fica mal por um tempo considerável, e é comum a audiência sofrer junto com ele, mas o personagem sempre volta a ser o eterno apaixonado, bobo e alegre, porque novamente, ele acredita, simplesmente acredita. Durante boa parte da série, vemos o quanto o Ted gosta da Robin, o estereótipo da mulher perfeita sob a ótica masculina. É independente, genuinamente engraçada, gosta de esportes e ao mesmo tempo é meiga e carinhosa, além de ostentar uma beleza estonteante. Visa o sucesso profissional acima de tudo e não pensa em assumir um compromisso, como se casar ou constituir uma família. O primeiro episódio é justamente o Ted contando como conheceu a Robin, mas já no piloto é descartada a hipótese dela ser a mãe. Então, automaticamente, imagina-se que nada mais entre eles irá acontecer. No entanto, enquanto a trama avança, fica nítido que esses dois possuem muita história pela frente. O curioso é que a narrativa te induz a não gostar do casal a princípio, porque o Ted e a Robin são praticamente o oposto um do outro. Enquanto o primeiro, apesar de prezar pelo sucesso profissional, prioriza casar e ter filhos, a segunda só se importa em ser uma jornalista de sucesso. Na primeira temporada, a sensação que fica é de que eles nunca dariam certo. Contudo, com o decorrer dos episódios, gradativamente a trajetória deles é construída, marcada por brigas, reconciliações, recaídas e momentos de intimidade e vulnerabilidade, onde ambos se permitem contar o que verdadeiramente sentem. Quando isso ocorre, paira uma esperança de que talvez eles tenham uma chance no futuro. Porém, devido à repetição com que isso acontece, eventualmente nos conformamos que eles não foram feitos um para o outro. Mas claro, não queremos admitir isso.
Durante toda a série, o relacionamento do Ted com a Robin é um eterno vai e volta, uma roda gigante, vários altos e baixos. E isso é irritante. Não porque fica cansativo na série, mas porque você está acompanhando aquilo tudo e não pode fazer nada. E o que piora esse sentimento é ter que testemunhar constantemente o Ted cometendo o mesmo erro. Como a identificação é forte, a gente não quer vê-lo triste ou decepcionado porque nos recordamos de momentos pessoais similares aos retratados em tela. Além do mais, quando passamos muito tempo presente na vida de algumas pessoas, mesmo que sejam fictícias, começamos a nos importar com elas, e por isso, não queremos vê-las repetindo os mesmos erros que já cometemos. Talvez por isso Ted e Robin tenha sido um casal difícil de se aceitar, porque um dos dois sempre saía machucado. Em contrapartida, Lily e Marshall eram o casal perfeito de causar inveja em qualquer um. Mantendo um relacionamento desde os tempos da faculdade, durante todas as 9 temporadas, eles tiveram pouquíssimas brigas e as que tiveram eram de partir o coração, pois era possível sentir o quanto aqueles dois se amavam. Na verdade, o romance deles era quase transcendental. O amor movido pelo destino e conspirado pelo universo que o Ted tanto almejava era representado em Marshall e Lily. Enquanto Ted é o personagem que de certa forma todos nós somos, Barney Stinson, o cara que ama ternos e paquerar mulheres, é a pessoa que a maioria gostaria de ser, não necessariamente por ser galanteador e bem-sucedido nessa prática, mas pela autoconfiança extrema. O Barney possui uma autoestima quase inabalável. No entanto, por mais que seu comportamento de eterno jovem e que raramente pensa nas consequências seja o principal responsável por tornar o personagem tão icônico, era evidente que ele iria evoluir. O Barney muda quase que drasticamente, apesar disso ter sido praticamente descartado nos episódios finais. Cabe destacar que todos os integrantes principais da série passam por mudanças significativas em suas respectivas jornadas, porém, suas essências permanecem a mesma, apenas amadurecem. Já o Barney, antes um solteirão convicto, ao genuinamente se apaixonar, exibe uma transformação gritante. Como mencionado anteriormente, essa mudança é praticamente jogada fora no final da série, uma vez que o personagem passa 8 temporadas amadurecendo e demonstrando ser uma pessoa que até ele era incapaz de acreditar que poderia ser, para no episódio final afirmar que nenhuma mulher vai mudá-lo. Mas a verdade é que ele não estava errado. Essa mudança precisava vir de dentro, de uma motivação íntima para ser genuína, não estimulada por pressão, o que acontece em um dos eventos mais inesperados e emocionantes da série. Infelizmente, o final de How I Met Your Mother foi deveras frustrante. Resumir praticamente a temporada inteira em um final de semana de casamento não foi a melhor das alternativas, embora também não tenha sido catastrófico, só te causa um sentimento de potencial desperdiçado. Contudo, nada causou tanta controvérsia quanto o famigerado episódio final, acusado de ter deturpado a premissa da série ou de não ter sido condizente com o que havia sido estabelecido. Mas será que foi tão surpreendente assim? Como era de se esperar, o público eventualmente conhece a tão famosa mãe dos filhos do Ted. No entanto, a maneira como ela foi desenvolvida na série causou estranheza. Apesar de ser a personagem por quem os fãs estavam há anos esperando, quando finalmente apareceu, ela não ganhou o destaque que merecia. Ou seja, em 9 temporadas, fomos conhecer a personagem na última, e ainda por cima, sem participação recorrente na trama. Aliás, isso prejudicou a ideia de relacionamento perfeito que a narrativa indicava desde o princípio. O Ted sempre falava da mãe dos seus filhos com enorme carinho, e apesar da personagem não aparecer fisicamente durante 8 temporadas, ela sempre esteve presente na série de um jeito ou de outro. Então, automaticamente, criou-se a expectativa de que eles eram verdadeiras almas gêmeas, e que no momento em que ficassem juntos, veríamos o desenrolar detalhado do amor fascinante do casal. Mas os últimos episódios apenas nos mostraram momentos pontuais do relacionamento. No entanto, talvez isso seja apenas mais uma consequência de uma das características fundamentais de How I Met Your Mother, mostrar que é possível seguir em frente. Ted Mosby sempre foi o cara que queria a mulher dos seus sonhos, e ele a encontrou, depois de se apaixonar de verdade inúmeras vezes. Isto é, o protagonista realmente amou diversas outras mulheres antes de encontrar a sua escolhida. O que isso quer dizer? Às vezes, encontramos uma pessoa que achamos ser a que estávamos procurando, até percebermos que ela é o oposto da gente, que ela é completamente diferente e que um romance nunca vai dar certo. 1 ou 2 vezes na vida,
Encontramos alguém que é exatamente aquilo que queríamos. É até melhor, na verdade. E na nossa cabeça, esse alguém é perfeito. Isso significa que não tem chances de dar errado. A probabilidade é baixa, mas ainda é possível. Pode ser que o destino interfira e te mostre que o que você viveu com aquela pessoa foi maravilhoso, inigualável e um enorme aprendizado. Tudo o que você queria e precisava, mas um fim era inevitável. É como um casamento tido como fracassado só porque acabou. Sob outra perspectiva, pode ter sido um casamento bem-sucedido que durou somente 3 anos, por exemplo. Em outras palavras, não é só porque não foi para sempre que foi ruim. A vida é constituída de eventos que terminam, é normal, e nós precisamos seguir em frente depois disso. Claro, cada um deve levar o tempo que for necessário para se recuperar, mas o importante é não ficar preso na sua própria história. O final de How I Met Your Mother pode ter sido frustrante para alguns, mas não foi tão surpreendente assim. O Ted sempre foi um personagem que se justificava por qualquer motivo, e durante as 9 temporadas, ele conta para seus filhos suas aventuras amorosas e detalhes sobre o relacionamento dele com seus melhores amigos e até pormenores da vida deles. Por quê? Por que ele diria tudo isso se a premissa era contar como ele conheceu a mãe de seus filhos? Esse questionamento é fundamental para entendermos sobre o que a série realmente é. Durante tantos episódios, o que era recorrente de fato na história, o que sempre esteve lá, às vezes escondido, às vezes escancarado, e que mesmo depois de aparentemente resolvido, nunca desapareceu. Se você ainda não tiver a resposta, faça outra pergunta. Por que o Ted começa sua longa história contando a seus filhos como conheceu a tia Robin? Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.